Política antiga e medieval. Platão vai ser um dos primeiros a analisar a política em seu livro A República. Nele, ele vai fazer críticas à timocracia, que é como ele chama o governo que cultua o impulso guerreiro e o desejo de honrarias, que a gente sabe que está classificado exatamente como a cidade de Esparta. A oligarquia, que seria o poder exercido pelos mais ricos, que ele percebe acontecer dentro da estrutura que é chamada de democracia na cidade de Atenas. Democracia seria o poder atribuído ao povo, mas a demagogia favorece a manipulação e a enganação do povo, que seria incapaz de adquirir a ciência política, segundo Platão. Então, esse povo ele seria enganado, né, através das falácias e dos sofismas dos políticos, daqueles que tinham acesso a estudo, que eram os mais ricos, né, e que acabaria que, por fim, quem estaria mandando naquilo que é chamado de democracia seria apenas um pequeno grupo de ricos. E ele também critica a tirania, que vai acontecer em bastante tempo durante o período em que ele está vivo na cidade. Parte dos tiranos são parentes dele. Vai ser justamente um grupo de tiranos desses que vai estar protagonizando a morte de Platão, né? Tirania seria o governo de um só, que age em proveito próprio, embora na época o argumento da tirania seria tirar o governo que está atrapalhando e que está se aproveitando só para si do poder, tirando eles e substituindo para fazer um governo para o povo. Esse tirano, na verdade, trabalharia para si também, segundo Platão, né? E aí, no livro dele, A República, ele vai defender a ideia de um governo diferente, de um governo chamado sofocracia. Seria uma utopia, né? Um ideal para ele a ser alcançado. Nessa estrutura da sofocracia, as crianças seriam criadas pelo Estado e não pela família. Segundo ele, ao assumir a criação dessas crianças, o Estado estaria evitando a cobiça e os interesses decorrentes de laços afetivos e relações inadequadas que as famílias criariam nos comportamentos desses jovens. Esses jovens ficariam sob a tutela do Estado até os 20 anos, quando eles fariam parte de um teste, e nesse teste, se eles fossem qualificados para esse teste, eles seriam qualificados como almas de bronze, que é a detecção da vocação para o trabalho com a agricultura, com o artesanato e com o comércio. Se eles não tivessem essa vocação, eles continuariam estudando até os 30 anos, quando aconteceria um novo teste, outra seleção, que detectaria a vocação para a guarda do Estado e defesa da cidade, ou seja, os militares, né? Caso esses estudantes não passassem nesse teste, eles continuariam estudando até os 50 anos, quando eles fariam uma outra seleção que detectaria a vocação deles para a administração da cidade. E esses seriam as almas de ouro, né? Então, a gente tem as almas de bronze para o trabalho com agricultura, artesanato e comércio. As almas de prata seriam a guarda e defesa da cidade. E as almas de ouro, que seriam os da administração da cidade, que seriam os filósofos, né? Segundo a visão de Sócrates, ele critica os sofistas, que é um grupo de filósofos que existia na época, que ensinava e enfatizava a persuasão e não a verdade na argumentação. E ele faz uma crítica acirrada a isso, dizendo que esse grupo de sofistas é quem acaba dando espaço à demagogia. Ele também acredita que seja ideal a proibição do casamento entre as castas, né? Entre as almas de ouro, só poderiam casar entre almas de ouro, só poderia casar entre as almas de prata. Então, não poderia ter uma mistura. Ele também prevê punição, caso haja uma inadequação a essa estrutura do governo. Entre as punições existe a morte e também o exílio.
O livro que trata desse tema é chamado A República, é um livro em formato de diálogo, onde ele descreve, um dos personagens é o filho dele, o outro é Sócrates, né? E essa visão da sofocracia é uma visão só dele, né? Só de Aristóteles, que ele vai levar à cidade de Sicília. O imperador, o rei de Sicília, não vai se dar muito bem, eles vão ter alguns momentos de discussão. Ele vai ser perseguido, vendido como escravo, é expulso da cidade como escravo, né, da Sicília. Ele chega a voltar à cidade de Sicília mais 2 vezes para tentar implementar a sofocracia, mas ele não consegue justamente por conta dessa relação que não é muito positiva com o rei.